Nesse vídeo eu vou estar listando 5 gêneros fáceis de jogos para você criar, para você que está iniciando na carreira de game dev, 5 gêneros fáceis de jogos para você criar, para você que é iniciante. São jogos que não demandam tanta programação, são mais simples de programar. A parte da arte é subjetiva, né, porque mesmo um joguinho de plataforma simples, ele pode ter uma arte muito bem feita, isso pode ser a coisa mais difícil de fazer no seu jogo. Então, como arte é um negócio subjetivo, aqui eu vou estar listando pensando com base na parte da programação, se é fácil ou não programar esse jogo e colocar ele dentro de uma engine, fazer ele funcionar, tá bom? Bom, meu nome é Jonathan, você está no canal Otodes, e eu aqui sou um desenvolvedor de jogos há mais de 2 anos, e meu objetivo com esse canal é te ajudar a iniciar nessa carreira, te ajudar a ganhar dinheiro com essa carreira e etc, etc. Tá, bora partir logo pro vídeo que eu tô enrolando demais, eu sei, tá muito chato, então vamos lá. Terror, jogos de terror. Olhando essa imagem aqui, você pode pensar: "Eu não sei que jogo é isso aqui, parece que é um jogo de acho que é algum alien, sei lá". Então você pode olhar isso aqui e pensar: "Nossa, mas isso aqui seria impossível de fazer". Só que eu tô pensando aqui mais em jogos 2D. Claro, isso aqui essa lista serve também pra jogos 3D na maioria dos casos, mas jogos 3D geralmente eles são mais difíceis de fazer, tá bom? Quem fala que jogo 3D é mais fácil de fazer do que 2D tá mentindo, tá? Tá mentindo na sua cara, já tô falando isso aqui, já tá mentindo. Bom, jogos de terror. É porque a programação dos jogos de terror, o difícil mesmo de fazer em um jogo de terror, é fazer o seu jogo dar medo, o seu jogo criar um suspense, o seu jogo criar ali uma tensão no jogador, mas a parte de programar o jogo em si é bem fácil, é bem de boa. Ó, esse jogo aqui, ó, House, é um ótimo exemplo de como fazer um jogo de terror em 2D, muito bom. Esse jogo programar não deve ser não deve ter sido tão difícil, na minha visão, assim, claro, vendo de longe, mas ele é um jogo que ele se consiste muito mais no que tá em volta do terror dele. Não tem tanto monstrinho te perseguindo aqui, mas o que causa o terror nesse jogo é a sensação de ter algo estranho, saca? E é isso que faz um jogo de terror ser bom, ele ser uma coisa que mexe com o que é normal pra gente, ele pega o que é normal e distorce. São coisas totalmente aleatórias acontecem nessa casa e você precisa sabe, é um jogo muito da hora, eu não zerei esse jogo ainda, eu tenho ele na Steam, mas ele é muito da hora. E ele cria uma tensão muito boa, porque sempre parece que tem alguma coisa que vai dar errado aqui, sabe, sempre parece. É um jogo muito bom. E ele consegue causar medo, consegue causar tensão no jogador, sem precisar ter um monstrinho aparecendo na sua tela, sabe. Não precisa. É um ótimo exemplo de um jogo 2D muito bem feito. E com certeza você conseguiria criar uma coisa parecida com conhecimentos básicos de qualquer engine, né. Aqui nesse jogo não tem sistemas muito avançados nem nada, são coisas simples geralmente. E claro, se você quiser, você pode só seguir a formulazinha clássica do jogo de terror de abre portinha aqui, pegar a chavezinha ali, e isso aí você consegue fazer facilmente com algumas variáveis, por exemplo. É muito fácil fazer uma coisa assim. Eu já fiz um joguinho de terror, de abrir portinha e tudo mais, pra uma game jam, e foi uma boa forma de criar um jogo completo assim, eu me senti feliz terminando aquele jogo. O jogo não ficou tão bom, porque eu não consegui dar medo no jogo, né, só que é difícil dar medo em jogo de terror hoje em dia, porque já tá tudo muito manjado. Hoje em dia, na minha opinião, jogo de terror não dá mais medo. Mas isso aí, ó, referência de jogo bom em 2D de terror, House. Olha só, um tapete se movendo, cara. Um tapete. Então, o jogo de terror estreia como primeiro da lista. E o próximo, Space Shooter, que é joguinhos de navinha. Geralmente esses joguinhos aqui onde você tem uma navinha, você fica atirando pra frente, tem uns inimigozinhos, e os inimigos vêm pra cima de você e você tem que eliminar eles. Esse jogo, ele é muito fácil de fazer, e justamente porque geralmente você pode criar inimigos, os inimigos são spawnados facilmente ali, você pode criar um sistema para spawnar inimigos, então você cria o inimigo e spawna ele a cada rodada, a cada wave, né, a cada onda do seu jogo. A parte mais difícil desse jogo vai ser deixar o game feel dele bom, na minha opinião, que é você colocar vários efeitos, você fazer um balanceamento de gameplay, né. Mas em si, você programar a navezinha para ela conseguir atirar, ter mais de uma arma, conseguir fazer a movimentação da navezinha, tudo isso é fácil de programar. Acho que a parte mais difícil mesmo talvez seja a parte do game feel do jogo, que é você deixar o jogo interessante de ser tanto assistido quanto jogado, você também fazer um balanceamento interessante no seu jogo, e fazer uns bosses, porque geralmente se você quer criar um jogo bom nesse gênero de navinha, você vai ter que ter bosses bons, bosses chamativos. Por exemplo, esse cara aqui com cara de esqueci, cara de abóbora, ele parece ser um chefe muito bom, ele parece ser um chefe muito chamativo. Eu quero enfrentar esse chefe aqui, ó, chamou atenção. Eu quero enfrentar, então é um chefe chamativo.
Aqui eu tô considerando que você tá querendo criar algum estilo de jogo pra terminar e lançar ele, tá. Então aqui eu vou estar falando dos jogos que daria pra você criar pra poder lançar como seu primeiro jogo aí lançado e etcétera, jogos que são mais fáceis de fazer, mais rápidos, jogos mais simples, e Space Shooter é um desses jogos. Bora para o próximo. Isso aqui eu comentei pouco, mas é porque não tem muito o que comentar sobre Space Shooters. Acho que todo mundo sabe que é um Space Shooter, é uma navinha, você atira pra frente, elimina os inimigos e é bem fácil de fazer. Hoje em dia esse tipo de jogo ele é bem simples de fazer, mas ainda tem público que joga esse tipo de jogo, ainda tem público. Próximo jogo, plataforma. Esse aqui, cara, eu não concordaria comigo mesmo há alguns meses atrás, não concordaria. Porque pra mim, jogos de plataforma são sim difíceis de você fazer. Só que tem uma diferença. Porque, por exemplo, um jogo de plataforma tipo Super Mario World, ou Super Mario Bros, no caso, é um jogo de plataforma 1 bilhão de vezes mais fácil de fazer do que um Celeste, por exemplo. Porque no Celeste é um jogo de plataforma de precisão, que na minha opinião é uma coisa diferente. Porque a plataforma de precisão do Celeste é muito mais difícil, você tem que programar o dash, programar um pulo bem preciso, tem um monte de coisinhas extras, tipo um Coyote Time, por exemplo. O Celeste é um jogo que, na minha opinião, você tentar programar um Celeste da vida é muito mais difícil do que você tentar programar um Super Mario Bros. Porque o Super Mario, as mecânicas de plataforma dele, de você andar pra direita e pra esquerda e pular, são muito simples. O que vai compor um jogo de plataforma mesmo, é o que tem em volta de só pular plataforma. São inimigos, são, elementos de jogo, tipo, algum sistema. Por exemplo, o Mario Bros, ele tem o sistema de upgrades, beleza, é um diferencial do jogo. Celeste, ele tem o sistema de dash e também cada fase tem mecânicas novas pra fazer um level design interessante ali pra cada fase. Esse é o diferencial do Celeste também. Sem contar que ele também tem a história e tudo mais. Então, a dificuldade do seu jogo de plataforma vai variar muito do que você quer fazer com o jogo. Se você for fazer uma cópia de Mario Bros, é fácil, Mario Bros clássico aqui. Se você quer fazer uma coisa mais detalhada, igual Celeste, onde o pulo ele é milimetricamente preciso para ser bom para o jogador sentir a gameplay, sabe. Não é uma coisa muito dura. É sério, o sistema de movimentação de Celeste, ele parece que foi feito por deuses, assim, ele é muito preciso, muito gostosinho de usar, muito gostosinho de jogar. Aí tem várias outras mecânicas, tipo Wave Dash no Celeste. Coisas que um joguinho de plataforma mais básico como Super Mario Bros não teria, entende? Então existe uma diferença entre você querer criar um jogo de plataforma simples, jogo de plataforma mais genérico, digamos assim, que tem, vidas, aí tem o inimigo, você anda pra di da esquerda pra direita no mapa, coleta umas vidinhas aqui, mata uns inimigos pulando em cima, alguma coisa assim, de você querer criar um jogo tipo Celeste, que tem um level design muito bem feito, o gráfico do jogo é muito bem feito, a movimentação é extremamente precisa, a gravidade foi feita por deuses, sabe, a movimentação foi feita pelos deuses. Os programadores de Celeste estão de parabéns, porque a gravidade é extremamente bem feita no jogo, extremamente delicioso, não sei nem explicar, é muito gostoso jogar Celeste, é muito gostoso. Você se sente a protagonista, e isso é uma coisa difícil de fazer. Agora, se você quer seguir para um lado mais simples, como o Super Mario Bros, então fica fácil você fazer o jogo de plataforma. Jogos Runner. Aqui, Runner eu coloquei na imagem aqui o Super Chicken Jumper, porque eu acho que é uma referência que muitos vão pegar, né. Porque muitos conhecem o Super Chicken Jumper feito pelo Jama Please, que é o jogo que ele lançou. Super Chicken Jumper também é um jogo muito simples, olha só. Você tem aqui primeiro a base do jogo, que é o seu personagem, ele corre. Basicamente é um jogo de scroll infinito, então você só precisa se preocupar em programar o movimento do personagem, fazer um cenário bonitinho aqui por fundo e tudo mais, e fazer os inimigos. E aí depois de você fazer os inimigos, fazer o personagem, você só precisa se preocupar em spawnar esses inimigos no enquanto a fase tá rolando aqui. Basicamente você só precisa se preocupar com isso. E claro, se você quiser, você pode adicionar mais coisas, por exemplo, o Super Chicken Jumper você pode ter uma arma, você pode dar um tiro, você tem, coisas assim, tipo esse cogumelo que te deixa bugado e bizarro, ficou engraçado. Tem skins também, mas isso aí são coisas extras. Pra um jogo runner funcionar, você só precisa ter uma base de você tem coisas, elementos aqui te atrapalhando e você tem que desviar delas, beleza. Você pode ter essa base e depois você vai moldando essa base, adicionando novas mecânicas, criando fases diferentes.
adicionando mais obstáculos, tanto inimigos quanto obstáculos do cenário, tipo essas madeiras que apareceram aí, pode ter muito mais obstáculos. E depois que você terminar inimigos, você fazer obstáculos, você só coloca pra esses inimigos spawnarem sozinhos, entende? Você coloca esses inimigos pra spawnarem sozinhos, obstáculos pra spawnarem sozinhos, e o máximo de dificuldade que você vai ter vai ser balancear esse sistema de geração para ele não ficar muito injusto, mas também não ficar muito complicado para o jogador. Que na minha opinião, ó, aqui como opinião de jogador do Super Chicken Jumper, que eu joguei esse jogo e zerei. Na minha opinião, os últimos mundos do Super Chicken Jumper, eles têm uma geração de mundo meio ruim, porque às vezes a tela fica entupida demais e simplesmente não existe pessoa no mundo que consiga escapar de algumas situações dentro do Super Chicken Jumper. Eu vou pegar aqui as últimas fases, ó. Essas últimas fases aqui, cara, elas são extremamente difíceis, porque tem algumas vezes aqui no jogo que parece que é impossível você desviar. Tem muita coisa na tela ao mesmo tempo, tu tem que ser um ninja pra conseguir desviar de tudo, sabe. Tem que ser um super-humano. Não dá, eu não consigo. Então acaba que você acaba dependendo bastante de sorte no Super Chicken Jumper nas últimas fases, na minha humilde opinião. Mas isso não deixa do jogo ser bom. Olha só, tem umas situações aqui onde elas não são muito boas pra você desviar, você não tem entende? É difícil você desviar de algumas situações aqui. Aqui tem algumas situações onde vai depender puramente do RNG, sabe? Do RNG do jogo não spawnar um monte de coisa uma em cima da outra de forma que seja impossível de desviar pra uma pessoa normal. Então isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado no seu jogo, se você faz um jogo runner. Que na minha opinião é uma coisa que o Djama Police poderia dar uma consertada no Super Chicken Jumper, porque tem algumas vezes onde os elementos eles spawnam muito em cima um do outro, e acaba ficando impossível de desviar. A parte mais difícil de você programar esse jogo é você balancear essa parte, tá bom? A parte mais difícil. Porque de resto, como eu já falei, os elementos são simples, você coloca esses obstáculos, você poderia, por exemplo, fazer essas serras aqui. Você programa essas serras e só coloca no seu objeto de controlador de jogo para essas serras spawnarem ao longo da fase. Spawnarem sozinhas. Colocar ali umas condições para spawnar e etc. Mas em si, a base desse jogo é muito fácil de você fazer, bem de boa. Só que se você quer lançar um jogo assim, é bom você ter um diferencial, né? No caso, o Super Chicken Jumper, ele tem um diferencial de justamente ter várias armas, ter várias skins. Também tem o diferencial de ser feito pelo Gemapli, se fosse feito por uma pessoa qualquer, assim, provavelmente o jogo não ia dar tanto resultado em vendas. Porque essa é a realidade, né, você precisa ter uma certa autoridade antes, você precisa ser reconhecido antes de lançar um jogo. E eu gosto muito de bater nessa tecla aqui no canal. Você precisa, por exemplo, criar um canal no YouTube, fazer um Kickstarter para o seu jogo, mostrar que o seu jogo existe, antes de você querer publicar ele, que vai facilitar muito a sua vida. Olha só, já tô aqui, ó, no vídeo. O vídeo não tem nada a ver sobre você lançar jogo e se vai dar certo ou não, e eu já tô te dando conhecimento aqui, cara, de graça, nada. Você veio aqui por outro motivo, eu já tô te dando coisa extra que você nem pediu. Pô, eu agradeceria, eu ficaria agradecido. Tá, vamos pro próximo? Jogo point and click. Aqui eu coloquei FNAF como referência de jogo point and click, porque FNAF é isso, mas FNAF ele é um jogo point and click de sobrevivência. Então você tem ali sobrevivência, você tem que sobreviver aos animatrônicos, só que é um jogo em si point and click, são imagens 2D na tela, que você clica no botão, faz uma ação, é simples. A parte mais difícil de você programar um jogo tipo FNAF, por exemplo, seria você programar a IA dos inimigos. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já programei um FNAF, eu já programei um jogo de FNAF, não cheguei a terminar ele, porque era um jogo de um escopo muito maior do que um jogo de FNAF simples assim, era uma Ultimate Custom Night, eu acho que eu já até mostrei pra vocês no canal. Eu vou pegar aqui pra vocês ver. Aqui, olha só, esse é o FNAF que eu estava fazendo na época. Eu já mostrei em um vídeo aqui passado, que tá na playlist Vídeos Ocultos, é só você clicar lá e ver. E basicamente esse é um FNAF onde tem um monte de animatrônico junto, um monte de câmera, um monte de elementos de gameplay, tem portas, tem ventilador, tem um computador dentro do jogo, tem máscara, tem um monte de coisa de FNAF. Basicamente uma Ultimate Custom Night dos Five Nights at Freddy's, né, um super FNAF, e com 1 milhão de animatrônico. O meu objetivo com esse jogo era colocar vários e vários animatrônicos, encher uma lista de animatrônicos para você poder colocar dentro da sua noite, igual o Ultimate Custom Night. Programar esse jogo aqui não é tão difícil, porque são elementos de gameplay, né, são os elementos de gameplay são de boa de fazer. Geralmente você, por exemplo, aperta o espaço no teclado, ele liga o ventilador e o ventilador faz descer a temperatura aqui no canto. Beleza, isso é fácil de fazer. Coisas, por exemplo, fechar uma porta, eu clico no botão A ou D do meu teclado, fecha a porta esquerda ou direita, rola uma animação,
tem altera uma variável ali da porta fechada ou aberta, que pode indicar para o animatrônico se a porta tá aberta ou fechada. Se a porta estiver fechada, o animatrônico não pode entrar, entendeu? É uma coisa muito simples. Jogos point and click são bem de boa de você fazer. É só você saber o básico de if e else que você consegue fazer um jogo desses de boa. Claro, no meu caso eu não consegui terminar esse jogo porque eu fui muito além do meu conhecimento na época, e acabei fazendo um jogo muito maior do que eu deveria fazer, e acabei também não prestando atenção em como é que funcionava a arquitetura do jogo, e acabei só fazendo o jogo com o meu cozinho, e deu errado. Mas talvez um dia eu possa voltar a fazer esse projeto, mas só que mais para o futuro, por enquanto eu não tenho interesse de voltar não. Mas em si, jogos point and click são jogos de boa de fazer. O máximo de dificuldade vai ser programar uma IA para o animatrônico, por exemplo. Aqui pensando em jogos de FNAF. Mas jogos point and click não são só jogos de FNAF, você pode, por exemplo, ter um personagem na sua tela, você clica num elemento, o personagem vai para aquele elemento ali, e pode rolar um diálogo. Jogos point and click, o gênero point and click pode ser várias coisas, né. Na verdade eu acho que point and click é tipo um subgênero de jogos, porque você pode, por exemplo, ter um jogo de terror point and click, mas você também pode ter um jogo de sobrevivência point and click, você pode ter um jogo de, sei lá, plataforma point and click, eu acho. Mas, ó, ideia interessante aí, ó, tá sem ideia de jogo, faz um plataformer point and click. Se vai dar certo ou não, o problema não é meu, mas eu acho que ia ser uma ideia interessante. Seria engraçado sair do papel uma ideia dessas. Cara, esse jogo ficou bem legalzinho, tipo, acho que um dia eu vou voltar a produzir esse jogo, eu prometo, um dia eu vou voltar a produzir esse jogo. Nem que seja daqui a 6 anos, foda-se, eu volto a produzir esse jogo um dia. Nem que eu tenha que refazer do zero. Basicamente, minha ideia era colocar, tipo, uns 100 animatrônicos diferentes no jogo, entupir de mecânicas, entupir de câmeras, etcétera. É loucura minha na época. Eu ia demorar vários e vários anos pra terminar esse jogo, provavelmente, mas ia ser engraçado ter esse jogo completo. Eu tinha programado só a IA do Fred, então eu tenho o Fred programado, que é o primeiro animatrônico. E na verdade até programar a IA dele foi fácil, foi bem de boa. É só fazer umas verificações aqui e ali, fazer um timer pra ele ter uma probabilidade de ir pra próxima câmera, sabe. Uma oportunidade de movimento, como a gente chama na comunidade de FNAF. Mas em si, jogos point and click são isso, são jogos onde você faz um clique no mouse pra fazer a maioria das coisas. E bom, acho que o vídeo vai ficando por aqui. Esses são 5 gêneros de jogos fáceis para você fazer, que você consegue fazer facilmente aí com conhecimentos básicos em qualquer engine. Se você acha que faltou algum outro gênero de jogo tão fácil de fazer quanto esses, coloca aí nos comentários que eu com certeza vou ler e talvez eu até fixe o seu comentário, tá bom? E esses são os 5 gêneros mais fáceis de jogos para você criar para iniciantes. Só que se você é iniciante no desenvolvimento de jogos, você provavelmente também está procurando ferramentas essenciais aí, ferramentas boas que você deve utilizar. Só que existem ferramentas caras que você tem que pagar e etc. Tipo, por exemplo, Photoshop, que é muito útil. A ZBrush também é útil, mas ele é pago. Então, se você está querendo ferramentas grátis para você começar a desenvolver jogos, ferramentas grátis de qualidade que vão te ajudar no processo de desenvolver jogos, clica nesse vídeo aqui do meio, tá bom? Clica nesse vídeo aqui do meio, que nesse vídeo eu vou listar 5 ferramentas grátis essenciais para quem é desenvolvedor de jogos e que são fáceis de usar e são grátis, tá bom? Meu nome é Jonathan, você está no canal Atodes e muito obrigado por assistir. Até mais.